E aí, turma, vocês estão bom? No vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo conceitual sobre investimentos. Então a gente vai usar dois exemplos aqui de risco e retorno, o gap, a diferença de risco e retorno em duas situações que acontecem, uma em renda fixa e uma em renda variável. Para você que não me conhece, eu me chamo Thiago e o intuito aqui do Investir na Maratona é dividir um pouco da minha experiência prática de investir no mercado financeiro por cerca de 12 anos. Eu quero passar para vocês os erros que eu já cometi, como por exemplo esse aqui, de não saber avaliar diretamente o risco e o retorno. Então, a primeira situação que eu vou mostrar para vocês é aquela quando você vai investir em renda fixa através da sua corretora. Então você vai investir num banquinho, por exemplo, que tem lá uma condição de CDB muito especial, por exemplo, 120% CDI, 130% CDI. Eu vou te mostrar o que acontece na prática. Esses banquinhos eles têm muita dificuldade de captar dinheiro, então eles necessitam desse intermediário, que é a corretora, que tem um grande pool, de clientes que podem atrair esse investimento para o banquinho, porque ele, por conta própria, tem muito risco. Só que como que acontece isso na prática? O banco ele tem que pagar uma comissão para a corretora, e isso é normal e é legal. Por quê? Porque a corretora tem os clientes e tem que ser remunerada por esse serviço. Então, aquele CDB que você está comprando a 120% do CDI, na verdade verdadeira, é 130%, 140% CDI, ou seja, o risco é desproporcional ao seu ganho, porque tem que pagar o intermediário, a comissão da corretora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o nosso investimento está descasado no risco-retorno dele. Você não está de fato investindo num ativo o que ele vale, porque ele vale o risco de 150% CDI. Porque esse banquinho, como tem dificuldade de captar dinheiro, muito provavelmente tem grandes riscos de quebrar. Então, esse é o ponto aqui. Quando a gente tem esse descasamento, esse gap de risco-retorno, não é bom para você como investidor. Outra coisa, renda fixa, quando a gente está falando de 120% CDI, pode ver que já se usa o 120% CDI para parecer que é muita coisa. Mas nas taxas de hoje, por exemplo, a taxa de juros de 4% ao ano, 120% da taxa de juros é 4,8% ao ano, que dá uma diferença muito pequena. Então, cuidado com esse tipo de investimento, A gente diz aqui que renda fixa aqui no canal só existe um tipo de investimento, que é o Tesouro Direto. Então, Tesouro Selic para investimento que você tem prazo e Tesouro IPCA para que você quer acumular e aumentar o seu patrimônio, porque garante a rentabilidade acima da inflação. Mas renda fixa é isso, é básico. Fuja desses investimentos com grande distância entre risco e retorno, e eu vou mostrar alguns exemplos na segunda etapa desse vídeo. O exemplo de renda variável é quando acontece o IPO, O que é o IPO? É quando a empresa vai entrar a primeira vez na bolsa. Então ela vai captar dinheiro para fazer investimento no seu negócio ou para remunerar os próprios acionistas, donos de ações, de 100% das ações dessa empresa. Então, como é que acontece? Um banco de investimento ele vai fazer um roadshow pelo Brasil ou até pelo exterior, apresentando os números dessa empresa, os dados financeiros, cerca de 3 anos, O que eu considero muito pouco, Pouca informação para a gente conseguir precificar. Muitas vezes o empresário ele é esperto, ele aguarda 3 anos favoráveis para ele conseguir precificar lá no alto e conseguir, obviamente, remunerar muito ele. Então, mais uma vez, um gap, uma diferença entre risco e retorno. Essa empresa pode estar se aproveitando de um momento ótimo dela para conseguir preços ótimos e tem todo um trabalho por trás de um banco de investimento para convencer que aqueles números são muito bons e a empresa é ótima e tem um ótimo valor. O que acontece na prática? Muitas vezes esse preço fica muito elevado e nos próximos anos a gente vê uma queda acentuada no resultado. Então é muito risco para o investidor entrar aqui no IPO e ter um gap grande de risco e retorno por causa desse movimento. É muito pouca informação para o investidor tomar uma decisão nesse momento. Então isso gera esse gap de risco e retorno. Por isso que aqui no canal a gente fala para tentar se afastar de IPO, Então não precisa o investidor tomar esse risco, não tem porquê, até porque na segunda etapa do vídeo eu vou mostrar
qual é o retorno real da maioria dos IPOs. Então aqui a gente está fazendo uma construção concreta de longo prazo. Ninguém vai ficar milionário no curto prazo. Não é isso que a gente diz aqui, porque essa é a realidade de 99,9%. Talvez 0,1% tenha uma genialidade, uma diferenciação que consiga retornos absurdos no curto prazo. Essa não é a realidade do público que a gente está falando aqui e de nós no geral. Então, a gente tem que investir, criar, certo? Uma solidez na sua carteira de investimento, montar uma estratégia financeira e, dentro desse alicerce, atingir o seu objetivo, que é gerar renda passiva para arcar com o seu custo de vida lá na frente, você ter tranquilidade financeira, e isso demora, é uma construção de longo prazo, não é de curto prazo. Então, na segunda etapa do vídeo, eu vou mostrar os exemplos tanto aqui desse gap que existe desses CDBs, desses investimentos de renda fixa através de corretoras, e também o exemplo aqui da IPO, da maioria dos resultados dos IPOs que são lançados lá nos Estados Unidos. Turma, na segunda etapa do vídeo, a gente vai apresentar exemplos práticos do que a gente está querendo dizer na primeira etapa. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar é do spread das corretoras, né? Que é uma das formas que as corretoras ganham dinheiro, né? Muitas vezes, corretoras taxa zero, entre aspas, como elas ganham dinheiro, uma das formas é esse spread, que é esse gap, essa diferença entre o investimento, o risco, né, que você está tomando, e o retorno. Então, você tem um gap grande que é o spread. Então, vamos lá, aqui na parte onde ele exemplifica, para vocês verem o que é esse spread. Então, aqui, spread é a diferença entre o ativo de renda fixa oferecido originalmente pela instituição financeira, ou seja, pelo banco, e a sua venda para o cliente final. Então, aqui, ó, um exemplo, né, de spread. O banco X decide emitir o CDB que paga 120% do CDI. Primeiro ponto, né? Por que ele está 120% do CDI oferecendo? Porque ele tem dificuldade de captação de dinheiro no mercado, né? Então, já não é um bom sinal, geralmente, para o banco que está ofertando um valor muito alto. É uma atenção que você tem que ter adicional. A corretora irá colocar à disposição de seus clientes esse mesmo CDB, porém com uma taxa de 118% do CDI, ou seja, ela vai ser remunerada em 120 e vai te repassar 118, ficando com a diferença de 2%. Esse é o spread, isso que remunera as corretoras, e é disso que a gente fala aqui no canal, para a gente fugir desse tipo de investimento, né? Renda fixa simples é tesouro direto. Quando tem prazo esse investimento é o Tesouro Selic, e quando é para acúmulo de patrimônio, você vai comprar o IPCA mais distante que tiver, porque ele garante o ganho, né, acima da inflação, né? Como tudo no nada é garantido, né, não é que garante, mas é o título de menor risco de mercado, porque quem o detém é o dono da máquina de imprimir dinheiro. Em último caso, ele imprime dinheiro e te paga, se ele quiser, obviamente. E a segunda parte, né, que a gente falou do IPO, para a gente evitar IPO, não tem necessidade de entrar em IPO, ninguém vai ficar milionário da noite para o dia com investimento, mesmo acertando o IPO, né, tá? A não ser que vocês arrisquem todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio no IPO, e esse IPO seja um dos únicos que tiveram ótimos resultados após 5 anos. Então a gente vai ver aqui na história do mercado americano qual a rentabilidade média depois de 5 anos dos IPOs, de mais de 7 mil IPOs, tá? Então aqui nesse gráfico a gente vê de 1980 até 2016, então foi pego todos os IPOs lançados no mercado americano, e o resultado é que aqui pouco menos da metade teve um resultado depois de 5 anos menos metade, né, menos 50% do valor investido, 1.397 de 0 a menos 50, ou seja, negativa a maioria, então mais que a metade está no negativo. 965 de 0 a 50%, aí vai aumentando, né? De 50% a 100% após 5 anos de rentabilidade, 627, 698, e aí vai caindo muito até que apenas 9 ser mais do que 3.000%, né? Então, vamos lá. Numa amostragem de 7 mil, para você ficar milionário, você teria que investir pesado, acertar 9, né? Qual é a tua chance de acertar esse IPO, né, que você tanto almeja? Acho que é muito pequena, né? Então, tome cuidado com IPOs. Não tem por que investir em IPOs, e não tem por que mesmo arriscar um grande montante do seu patrimônio em IPO, achando que aquela empresa vai ser
uma das 9 entre 7 mil, né? Pode ser que aconteça? Pode ser, mas aí você é gênio, você é diferenciado, você não deveria nem estar assistindo o vídeo aqui, porque a maioria, nós comuns que trabalhamos, batalhamos, provavelmente não vamos acertar, vamos cair aqui na média da maioria, e aí a gente vê que o IPO não é um bom investimento aí, olhando todo esse histórico de 1980 até 2016, qual foi o retorno após 5 anos desses IPOs, a gente vê que a maioria dos resultados aqui são não muito bons, né? Então, vamos investir nas empresas aí qualificadas, empresas de valor, já mostrou diversas aqui no canal, empresas inclusive que determinado para o mercado, né, são muito grandes, exemplo Apple, mas que mesmo assim em um curtíssimo espaço de tempo dobrou de valor, né, entregou resultado mesmo já sendo uma gigante. Não quer dizer que só a IPO vai te dar retorno. Empresas consolidadas que estão trabalhando forte para aumentar o valor de mercado também podem te dar grandes retornos até no curto prazo. Então, esse era o conceito de hoje. Lembrando sempre, patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.